Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Hélio. Boa noite. Esse é o momento da reunião pública da Casa de Batuíra, Instituição Espírita, localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E esse momento é muito importante para todos nós. Vamos ouvir um pouco mais da nossa doutrina espírita. A Casa de Batuíra mantém um serviço assistencial de relevo. 80 famílias mensalmente recebem uma cesta básica. E através dessa ajuda, conseguem ter um pouquinho de dignidade durante o mês. O nosso convidado dessa noite, o nosso companheiro Gamonal, ele está falando de Barbacena, em Minas Gerais. Página é do livro Mais Luz, Chico Xavier é o médium, Batuíra é o espírito, e se intitula Suprimento. A lição 23 do livro Mais Luz. O suprimento das forças divinas verte em nosso favor à medida que descerremos mais vastas possibilidades em nossos canais de trabalho e cooperação na vitória do bem. Trabalhemos na expansão da luz e sejamos na certeza de que o Senhor nos abençoará e sustentará hoje e sempre. Vamos então à nossa prece de abertura. Senhor Jesus, divino amigo, nós agradecemos, Senhor, a esse momento tão especial, o do estudo da tua doutrina. Rogamos, Senhor, que abençoe o teu servo que para o uso da palavra, para que ele possa contar com a boa assistência dos espíritos guias e mentores do nosso trabalho. Se conosco, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O nosso convidado à noite é o nosso companheiro Joaquim Gamonal. Ele é da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, seção Minas Gerais, e ele está nos falando diretamente da Cidade das Rosas, Barbacena. Gamonal, você está com a palavra e desde já agradeço. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês, Hélio, e todos os companheiros de trabalho aí da nossa querida São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro. E hoje o tema que nos foi proposto, família corporal e família espiritual. É um tema que para nós espíritas é muito importante e vivenciamos dia após dia os ensinamentos de Jesus e do Espiritismo, trazendo-nos aquilo que é a vida de todos nós. Nenhum de nós está aqui na Terra tendo vindo senão através de uma família. E é muito bom para nós podermos falar, ouvir, ler, mas é muito mais importante colocarmos em prática tudo isso que temos aprendido. E eu digo isso com a tranquilidade de ser espírita e de ter uma família maravilhosa, com todas as peculiaridades das famílias nossas. Temos pai, mãe, filhos, irmãos, primos, enfim, todos nós passamos por estas fileiras. E a nossa instituição família, uma das mais antigas que se tem notícia, é a instituição sagrada, um palco divino para a nossa redenção. Para começar no tema, eu vou ler, nem vou ler, eu vou falar resumidamente um item do livro Cartas e Crônicas de Chico Xavier e do irmão X, Humberto de Campos, que nos dá e nos dará uma pauta mais firme para que nós possamos verificar o que acontece conosco, nas nossas famílias e com todos os nossos irmãos, sejam católicos, protestantes, espíritas, umbandistas, candomblecistas, ateus, enfim, com todos nós.
Nesta passagem chamada de Petição de Jesus, que é o capítulo 3º do livro Cartas e Crônicas, Jesus chama Pedro e lhe dá uma incumbência de que Pedro vá até a casa de Jeremias para ajudar a família, especialmente ajudar Sara, uma das filhas de Jeremias, que estava sofrendo males físicos, psíquicos e espirituais. Missão dada, Pedro então vai até a casa. E lá chegando, encontra Jeremias, bêbado, com mulheres que não a sua, numa orgia. Assustado, depois de ser xingado por Jeremias, ele entra na casa e acaba vendo também um filho de Jeremias fazendo coisas erradas, tentando furtar alguma coisa na casa. Na cozinha, vê a esposa de Jeremias muito nervosa, gritando, batendo numa criança. Vai até outro lado e encontra alguém que lhe indica onde está Sara. E, ao chegar no quarto de Sara, ele se depara com ela toda descabelada, falando palavrões, com poucas roupas, enfim, uma bagunça. Ele, assustado, depois de muito tentar, vai-se e encontra com Jesus. Lá chegando, Jesus olha para ele e pergunta: Pedro, fizeste o que lhe pedi? E Pedro, então, começa a narrar, traçando pormenorizadamente tudo aquilo que vira, que o assustara e que fizera com que ele imediatamente saísse da casa. E aí Jesus olha para ele, nada fala, e Pedro, vendo que Jesus estava um tanto ou quanto pensativo, indaga ele: mas por que estás assim? Aí Jesus diz: Pedro, tudo isso que você me disse, eu e meu pai sabemos. Eu apenas lhe pedi que fosse até lá e os auxiliasse. Resumidamente, esta é a história. Jesus pedira que ele fosse até lá orar, ajudar aquela família. E ele, então, diante do quadro tétrico com que se deparou, volta sem cumprir aquilo que Jesus lhe pedira. E Jesus serenamente lhe diz: eu apenas pedi que os auxiliasse. Tudo isso que me disseste, eu já sabia. E eu uso esta introdução para que nós pensemos, repensemos, analisemos cada um de per si. Na nossa família, também existem esses percalços. Quando nós falamos de família, e aí é bom fazer um contexto sobre a questão que o Espiritismo nos ensina, de que nós fazemos parte da grande família universal. Filhos de Deus, criados simples e sem conhecimentos, pergunta 115 do Livro dos Espíritos, todos nós somos uma partícula da luz divina. Todos estes espíritos, criados por Deus, da mesma forma, todos nós pertencemos a esta família cujo pai, cujo criador, é aquele a quem chamamos Deus. Desta família universal, nós descendemos, nós fazemos parte, e aí o Espiritismo nos mostra que uma porção menor dessa família universal é aquilo que podemos chamar de família espiritual. Essa família espiritual somos todos nós da família universal, mas aqueles com quem convivemos, atraídos pelas inclinações próximas, pelos gostos, pelas simpatias e até pelas antipatias. Ou seja, de todos os bilhões de filhos de Deus, todos criados da mesma forma, nós acabamos fazendo parte de uma família menor, a que chamamos, aprendendo no Espiritismo, de família espiritual.
E essa família espiritual, que nós já há muitos milênios dela fazemos parte, nela estão inseridos todos aqueles irmãos, filhos do Pai, dessa família universal, mas com os quais nós vamos tendo, encarnação após encarnação, algum tipo de relacionamento. Muitas das vezes nos unimos a uns por inclinações parecidas, gostos parecidos, por simpatias. Outras vezes, fazemos parte dessa família espiritual por problemas, até por antipatias, por gostos diferentes, mas por necessidade de estarmos juntos. Mas, especialmente, nas famílias corporais, esta na qual estamos inseridos e atualmente vivenciando aqui na Terra mais uma das nossas etapas rumo à evolução, nesta família corporal estão membros dessa família espiritual, com os quais traçamos planos, muitas das vezes conjuntos, outras vezes isolados, mas com a interferência dos nossos irmãos espirituais mais evoluídos, dos departamentos de reencarnação, e através deles voltamos à Terra, como filhos de um casal que possivelmente nos escolheu para vir com eles. Alguns chegam no papel de irmãos, irmãos nossos, filhos do nosso Pai, por alguma necessidade dos pais para com ele, dele para com os pais, ou dele para conosco, de nós para com ele. Não existe coincidência na parentela. A parentela é feita com propósitos nobres. E esta família que estamos vivenciando aqui na Terra, a família de origem, essa família inicial, é importantíssima para a nossa evolução. Essa família consanguínea ou afim, a que chamamos de família corporal, ela vem e é formada por espíritos que, em geral, se escolhem para estarem juntos, seja por necessidade, por gosto. Alguns acabam vindo contra a vontade daqueles que aqui estão ou contra a própria vontade, mas bem orientados, aceitam vir, mesmo que contrariados, porque sabem que isso é importante. Esta fala para nos mostrar que, segundo nos dizem os espíritos, nós somos 3 vezes mais os desencarnados gravitando em volta da Terra do que os que aqui estamos encarnados. Como já sabemos que somos cerca de 8 bilhões de espíritos encarnados, imaginamos que temos entre 20 e 25 bilhões de espíritos desencarnados, mas que, assim como nós, têm passado suas trajetórias corporais aqui na Terra. Alguns que lá estão, daqui a pouco virão, através de muitos de nós, de nossos filhos, como nossos netos, como nossos parentes mais próximos. Outros virão em famílias mais próximas, mas não consanguinamente ligados a nós. Mas todos nós que estamos numa família corporal, não só do núcleo de origem, pai, mãe, filhos, mas na família extensa, que aí se incluem os cunhados, sogros, sogra, primos, tios, sobrinhos, outros que vão aparecendo, tem tudo um propósito nobre. Dizem as perguntas 115 a 172 do Livro dos Espíritos que todos nós, criados simples e sem conhecimentos, chegaremos a ser espíritos puros como Jesus. Chegaremos a ser espíritos puros, segundo a pergunta 170 a 172, quando não mais tivermos vícios morais. Quando não tivermos mais vícios morais na nossa última encarnação, não precisaremos mais reencarnar. Seremos espíritos puros. Terminamos uma primeira fase evolutiva e passaremos a trabalhar em altas esferas, assim como Jesus traçou
e cumpriu toda essa trajetória e já está há milhões, bilhões de anos, comandando, ajudando, orientando, como fez conosco há cerca de 2000 anos, e já fazia antes e continua fazendo até hoje. Esta ideia é muito importante para que nós possamos vivenciar bem a nossa família corporal, aqueles com os quais vivemos na mesma casa. Já nos disse Jesus, através de uma fala de Neio Lúcio, que a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. E ele ainda complementa: como querer a paz entre as nações se ainda não conseguimos tê-la num pequeno grupo familiar? É importante também que pensemos naquela fala de Jesus, de que das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Jesus, o governador espiritual do sistema solar, como sabemos, nos governa e recebeu de nosso Pai Celestial, nosso Pai, Pai dele, a sublime tarefa de conduzir todas estas ovelhas, vamos dizer, esses cerca de 30 bilhões de espíritos que gravitam em volta da Terra, mas com a incumbência de não só nos guiar, mas também de não nos deixar perdidos, fazendo valer o que o Espiritismo nos diz, que todos nós seremos espíritos puros. Temos o Espiritismo a nos orientar sobre isso. Temos Jesus a asseverar que nenhum de nós se perderá. Mas Jesus nos dá oportunidades de crescermos por nós. E por isso, ele nos chamou naquela célebre passagem do livro Boa Nova, também capítulo 3º, primeiras pregações, quando na conversa com Hanan pergunta: que fazes tu por aqui, Galileu? E diz ele: passo por aqui para implantar na terra o reino de Deus. Aí o sacerdote: que pensas tu venha ser isso? Jesus diz: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. O sacerdote dá uma gargalhada e diz: obra tão grandiosa em tuas mãos? Tens por acaso o apoio dos príncipes e poderosos? E Jesus, com um olhar sereno, mas já com maior firmeza, diz: sacerdote, os meus colaboradores estão em todas as partes. É com eles que implantaremos na terra o reino de meu Pai que está no céu. E o sacerdote olha para ele: pensas fazer obra tão grandiosa com fragmentos de lama? Pois apenas lama estes tolos e ignorantes poderão lhe fornecer. E Jesus disse para ele: sacerdote, não existe mármore mais precioso do que um coração voltado para a prática do bem. E não existe melhor ferramenta do que os braços da boa vontade. São com todos esses que nós, juntos, esses nossos colaboradores, juntos, faremos implantar na terra o reino de meu Pai que está no céu. Esta passagem é um pouco mais extensa, mas eu paro por aqui para mostrar que Jesus nos chamou de colaboradores. Colaborar com Jesus. Co é com, laborar é trabalhar. Trabalhar com Jesus é o que ele espera de nós. E para tanto, Deus nos deu a chance de, em pequenos rebanhos, a família corporal, nós sermos verdadeiramente esses colaboradores de Jesus. Como fazer isso? Não deixando que essas ovelhas que vêm através de nós se percam. Não deixando com que essas ovelhas que convivem conosco, no mesmo rebanho, na mesma área, não deixar que eles se percam. Isso nos leva a pensar que os pais têm esse papel, e têm. O papel da paternidade, maternidade, é muito nobre, muito mais do que pensamos. Mas não é apenas esse papel dos pais, é também o papel dos filhos. Quantos filhos têm a cabeça mais no lugar do que os pais e os ajudam? É papel dos irmãos com os irmãos, é papel dos irmãos com os avós, com os primos, com os tios. Nós temos
uma grande oportunidade de sermos estes colaboradores de Jesus, fazendo com que estes irmãos, este rebanho que convive conosco, não se perca. E eles também têm este privilégio, esta oportunidade de fazer com que também nós não nos percamos, porque somos dependentes um do outro. Um mais sereno, outro mais afoito. Um mais amoroso, outro mais desligado. Um mais trabalhador, outro mais pensativo. Um mais estudioso, um mais afoito. Enfim, todos nós na família, e basta que a gente feche os olhos e pense, todos nós temos qualidades e temos dificuldades. Quem são estes que estão conosco na nossa família corporal? São os membros da nossa grande família espiritual que, por um propósito nobre, propósito de evolução, estão nesta viagem, no mesmo barco, convivendo na mesma área de atuação, às vezes em cidades distantes, mas unidos pelos laços do sangue, unidos pelos laços do afeto, somos todos viajores que precisamos uns dos outros nesta escalada evolutiva. Muitas das vezes, como nos diz Chico, é natural que na nossa família existam aqueles a quem muito amamos, existam aqueles que muito nos amam, mas também existem aqueles com os quais temos dificuldades de relacionamento. Estes últimos, com os quais temos dificuldade de relacionamento, são os mais importantes na nossa escalada evolutiva. São os verdadeiros fiscais de Deus para atestar a nossa evolução. Olha que importância. Na família existem aqueles a quem muito amamos, aqueles que muito nos amam. Mas pensem, existem aqueles com os quais nós mantemos relacionamento mais frio, mais distante. Às vezes evitamos ir à casa dos pais no final de semana para não encontrar com o cunhado, com o irmão. Mas esses dos quais às vezes fugimos são aqueles com os quais precisamos aparar as arestas, reparar os erros cometidos. São esses os mais importantes, porque se para sermos espíritos puros temos que nos livrar das nossas impurezas, a impureza do egoísmo, da vingança, da ira, do ciúme, da mágoa, a impureza dos pensamentos negativos. Tudo isso nós temos e mantemos indevidamente com aqueles com os quais nós não mantemos uma relação saudável. E se fugimos deles, nós não resolvemos o problema, nós apenas postergamos o problema. Hoje venho como genro da minha sogra, com a qual eu não me dou bem. Não vou à casa dela, ainda falo mal dela, desejo que ela se dê mal e não resolvo o problema. Perdi uma oportunidade de me dar bem com a sogra. E volto na próxima encarnação, às vezes, casado com ela. Viram como a coisa pode ser pior? É importante que nós entendamos a família como local sublime, divino, para a nossa evolução. Essa família corporal não é formada ao acaso, como já disse. É formado por aqueles que nossos amigos espirituais nos orientam de acordo com as nossas necessidades de vidas passadas, de reencarnações anteriores, para que nós possamos ir saldando dívidas, para que nós propiciemos a eles também que saldem suas dívidas para conosco. E aí, nós não temos que reclamar, porque, em geral, na família tem aqueles que são luzes no nosso caminho, que nos trazem um afeto grandioso.
para que tenhamos força, amparo, para suportarmos as dificuldades com aqueles com os quais as nossas relações não são tão boas. Isso explica os filhos ingratos, os pais negligentes, os irmãos que se antagonizam, às vezes até se matam. Tem uma fala de Chico e Emmanuel no livro Vida e Sexo, que eu vou ler aqui, que é muito importante. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Livro Vida e Sexo, Chico Xavier e Emmanuel. E aí é muito importante que nós entendamos esses que estão conosco nesta viagem sob a égide de uma família. Há uma fala também que vem de Chico Xavier no livro Ceifa de Luz, é o capítulo 5, se não me engano. Eu tenho aqui a transcrição da fala de Chico. Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem as características do cravo e nem a rosa as da violeta. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amadurece fora da época prevista. Assim também somos nós, as criaturas. Cada um de nós respira em faixa diversa de evolução. Olha que beleza, sob uma forma quase que poética, ou mesmo poética, mas que traduz muito claro como todas as flores, apesar de serem flores, têm características diferentes, como o cravo e a rosa, a violeta, o gerânio, como todas as flores têm perfumes diferentes, como todas as frutas também têm suas características, apesar de não deixarem de ser frutas, nós também não deixamos de ser filhos de Deus, não deixamos de ser criaturas do Pai. Mas somos diferentes, temos cada qual a sua característica, não existe nenhum igual ao outro, porque não obstante termos sido criados ao mesmo tempo, muitos de nós, da mesma forma que Deus criou todos, muitos numa época, outros em outra, mas sempre somente, ou tão importante com as leis de Deus na consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está na consciência. E aí, se nós reclamamos dos irmãos alcoólatras, dos irmãos que não querem trabalhar, dos pais ignorantes, dos filhos ingratos, é sinal de que nós nos consideramos melhores do que eles. E aí eu me lembro de uma fala de Jesus, falando aos seus apóstolos que reclamavam, como ele falaria para Pedro naquela passagem que eu disse no início, de vós, amados irmãos, é o que mais meu Pai espera. Aqueles que se acham melhores do que os outros têm que ter um comportamento mais próximo da divindade do que os outros. E o que é isso? O Espiritismo já nos ensinou que fora da caridade não há salvação. Entendamos a salvação como evolução. Fora da caridade não há evolução. E o que é a caridade? A pergunta 886 do Livro dos Espíritos nos fala que caridade é benevolência para com todos, a indulgência para com a imperfeição alheia e o perdão para com as ofensas.
Se nós analisarmos as nossas reclamações para com aqueles membros da família que nos caluniam, nos injuriam, com aqueles que nos ofendem, com aqueles que desfazem tudo de bom que nós tínhamos feito, nós estamos, ao reclamar deles, faltando com um dos 3 requisitos da caridade. A indulgência. A indulgência é compreender o outro no estágio em que ele se encontra. Por exemplo, como nós tratamos um filho de 20 anos, da mesma forma como tratamos um filho de 1 ano? Naturalmente não. O filho de 1 ano nós temos que explicar, entender, ter tolerância com o copo, com a comida que ele entorna. Já com o de 20, ele já tem mais condições de entender. Então, tratamos o de 20 no estágio em que ele se encontra. Tratamos o de 1, 2 anos no estágio em que ele se encontra. Trazendo isso para a questão espiritual, ser indulgente, um dos 3 atributos do amor, da caridade, é compreender o outro no estágio evolutivo. Como exigir responsabilidade de um alcoólatra? Nós não sabemos o que o levou até lá. Como exigir que aquele pai grosseiro seja carinhoso se eu respondo e ainda me lembro de Moisés, pago na mesma moeda, no olho por olho, dente por dente? Ou não é assim que costumamos agir? Esquecemos que Jesus, que é o nosso mestre, o nosso modelo e guia, pergunta 625, agora sim, Jesus nos disse que quando alguém lhe bater numa face, lhe dê a outra. Isso significa, quando alguém for conosco grosseiro, sejamos educados. Quando alguém for descortês, sejamos com ele gentis. Quando alguém falar mal de nós, procuremos nele as suas qualidades, porque ele as tem. A caridade, nós já dizemos, é o amor que Jesus nos ensinou em ação. É como se o amor fosse algo abstrato e a caridade fosse a praticização, fosse a concretização daquilo que Jesus ensinou. O capítulo 11, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz mais ou menos assim, lá no parágrafo 4º, capítulo do item 10 do capítulo 11 do Evangelho. Amar é ser leal, probo e consciencioso. Amar é fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito nas mesmas circunstâncias. Amar é ter a sensibilidade de perceber as dificuldades daqueles que nos cercam e ajudá-los a suavizá-las. Não é fazer por eles. Mas como é que nós apagamos fogo? É jogando gasolina? Não é. Então não temos que ser grosseiros com os que conosco são grosseiros. Não temos que ser deseducados com aqueles que faltam com a educação para conosco. No âmbito familiar mais propriamente, e mesmo no âmbito mais extenso da família, nós temos que ver, não problemas, mas ver ali, nas dificuldades, oportunidades. Não perguntarmos por que isso está acontecendo comigo, e sim perguntarmos para que isso está acontecendo comigo. O que Deus espera de mim com isso que está me ocorrendo? Pode parecer uma questão semântica, pura questão de gramática, mas não. O porquê me põe numa posição de vítima e me joga para o passado cego. Já o para quê me põe numa posição de protagonista e me leva para o futuro. Para que eu tenho um irmão com problemas? Para que eu tenho um pai que, apesar de ter feito muito por mim, é grosseiro? Para que eu tenho um filho que, por mais que eu faça por ele, é ingrato? O para que me faz me colocar numa posição de partícipe, de protagonista da construção da nossa história e da história dos que nos cercam. Me faz ser colocado numa posição de colaborador do Cristo, como ele nos chamou
lá no livro Boa Nova. É muito importante que a gente veja isso, porque aí eu vou falar uma coisa, uma confissão nesses minutos finais. Muito bom fazer uma palestra. É até muito fácil fazer uma palestra, porque eu tenho os melhores livros que a humanidade já conheceu, que são os livros trazidos pelo Espiritismo, sem denodos, sem fazer pouco caso de qualquer religião, mas não existe religião com maior número e com um número de livros esclarecedores, consoladores, do que a doutrina espírita. Só de Chico nós temos mais de 500. De Kardec vieram 8, 9, 10, maravilhosamente à base. E tantos outros, Divaldo, Zé Raul Teixeira, aí próximo de vocês, Dona Ivone do Amaral Pereira, também aí, do estado do Rio de Janeiro, lá de Valença. Tantos escrevem livros maravilhosos. E aí, lendo-os, nós nos colocamos numa condição privilegiada de falar, de fazer palestras, de entender, porque não basta ler, tem que reler. Ao reler, temos que aprender, temos que apreender, temos que refletir. E, diante de tudo isso, nós temos condições de colocar em prática. E aí, eu falava agora há pouco que é muito fácil fazer uma palestra dessa, mas não vou enganar ninguém. Não é fácil vivenciar na família todas as agruras que muitas vezes acontecem. Se achamos que somos as vítimas da família, ou estamos enganados, somos os algozes, ou estamos enganados na nossa ação. Porque se Deus nos permite conviver numa família em que nós nos achamos com um nível intelectual, espiritual, moral, vá lá o que seja, melhor do que os outros, é sinal de que Deus confiou em nós, que Jesus confiou em nós, que os nossos mentores espirituais, nosso anjo da guarda, confiou em nós, para sermos verdadeiramente os colaboradores que não permitirão que estas ovelhas se percam. Então, se assim nos achamos, não podemos reclamar, temos que nos regozijar de uma tarefa tão importante. Será que Jesus reclamou com Deus de ter nos dado como as ovelhas para ele, assim como Pedro reclamou com Jesus de que a família de Jeremias era toda complicada? E o que Jesus disse para Jeremias? Desculpa, para Pedro? Pedro, tudo isso que você falou da família de Jeremias eu já conheço. Eu só te pedi que auxiliasse. Então, se Jesus reclamasse com Deus, Deus falaria para ele: meu filho amado, tudo que você está me dizendo que todos esses bilhões de espíritos aí na Terra são problemáticos, isso eu já sabia. Eu te coloquei porque eu confio em você, porque você é capaz de me auxiliar para que eles não se percam. Nós também não temos o direito de reclamar dos parentes problemas. Isso se não formos os parentes problemas. Então é muito fácil falar e fazer a palestra, mas vivenciar talvez não seja tão fácil. Mas com a doutrina espírita fica muito mais possível, porque basta, como disse Chico, tomar a aguinha da paz. Toda vez que alguém falar contra nós palavras grosseiras, coloquemos na boca aquele golinho daquela água da paz e ficamos com ele, com aquele golinho de água na boca até que o outro vá dormir. Porque aí a gente engole a água sem ter retrucado, sem ter falado. Com o tempo nem precisamos da água, nos habituamos a não responder, a não ser grosseiros, ou respondemos com um abraço. Aquele pai, aquele parente que partiu durante esta pandemia, ou mesmo naturalmente ao longo dos tempos, e com os quais esse parente que se foi, que nós não nos falamos, não perdoamos, não pedimos perdão, dá uma dor. Aqueles que já se foram e que nós tínhamos tanto contato, a gente já sente. Imagina os que já foram e que nós deixamos de dizer eu te amo, me perdoa. A oportunidade existe a cada dia.
ainda estamos em tempo de, com aqueles que nós temos dificuldades, nós possamos nos reatarmos, porque eles são os verdadeiramente irmãos que estão aqui para nos ajudar. Além da ajuda que pegamos daqueles que estão com a cabeça boa, nós precisamos da ajuda desse que está com problemas, para que a gente possa crescer espiritualmente, extirpando do nosso íntimo tudo aquilo que não é bom, que é contrário à lei de Deus. E eu termino com uma rápida passagem do livro Boa Nova também, capítulo 30, o último capítulo, intitulado Maria. Ele é um pouco extenso, mas eu vou me situar mais ao final, porque Maria seguia o cortejo com Jesus à frente, com a cruz nas costas, e viu quando seu filho, apedrejado, recebendo lanças no corpo, desfaleceu fisicamente. Não sem antes, ele mostrou para nós aquilo que precisamos seguir. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso falando para aqueles que o assassinavam. E muitas das vezes nós não fazemos isso com aqueles, às vezes, que pensam diferente de nós. Mas Maria, depois da morte física de Jesus, ficou uns anos na região e foi levada por João. E com João, ela viveu os últimos dias da sua vida. Mas uma certa vez, já passado alguns anos, Maria já mais idosa, Maria, que morava numa choupana no alto da montanha, atendendo aos pobres, às crianças, aos negros, aos doentes, homens e mulheres, com orações, com amor. Ela já fechando as portas de sua casa no entardecer, como sempre fazia, para esperar que daí a pouco chegasse João, ela vê subir um mendigo, mais um daqueles milhares de mendigos que batia à porta da Mãe Santíssima, vinha subindo, ela já cansada, doente, ainda assim, ela abriu as portas da sua casa e recebeu o mendigo. O mendigo, diante dela, olhou-a tão ternamente que ela se sentiu como que abraçada por ele. E ao invés dela falar palavras que o acalmasse, o olhar dele, as simples palavras, já a deixavam tranquila sem saber por quê. Então ela repentinamente pegou nas mãos dele e viu duas marcas. Instintivamente olhou para os pés e viu outras duas marcas de perfuração. E na mesma hora olhou para ele e falou: meu filho, e ajoelhou-se a seus pés, mas antes que ela tocasse com os joelhos no chão, ele a levantou e, olho no olho, disse: sou eu, minha mãe. Vim te buscar, amando do meu pai, para que seja no céu a rainha de todos os anjos. Ela, então, desmaiou, foi colocada na cama, dias depois morreu fisicamente. Mas o que eu quero tirar disso, para a finalização da minha fala, é: Maria, já cansada, no entardecer, no anoitecer de mais um daqueles cansativos dias, ainda abriu as portas de sua casa para um mendigo, que na realidade era o seu filho amado, Jesus. E nós? Será que não estamos fechando as portas da nossa casa, do nosso coração, para um ente querido do passado, travestido sob outra personalidade, sobre outra forma física? Hoje a sogra complicada, o filho ingrato, o pai grosseiro, talvez seja aquele querido filho, amado filho, que abandonamos ou que não fizemos tudo o que devíamos fazer por ele. E agora ele vem sob outra forma física e nós desprezamos a oportunidade de dar aquele abraço tão sonhado, de fazer tão bem aquele a quem nós antes negligenciamos a nossa missão. Família corporal, divina oportunidade, a divina da família espiritual, da família universal, para que cheguemos a ser um dia espíritos puros. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Muito obrigado. Então vamos agradecer ao amigo Gamonal, esse querido amigo que sempre nos presenteia com as suas palestras, quando
presencialmente e agora virtualmente. Muito obrigada, querido amigo. Oi. Consegui entrar. Ah, que bom. Então prossegue, por favor. Nós agradecemos mais uma vez e vamos à nossa prece de encerramento com a nossa visualização terapêutica e radiação. Vamos então fechar os olhos, imaginar que estamos entrando na Câmara de Passes. Somos recebidos pelo querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, que nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: tudo passa, isso também passará. Ele nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. Querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes faz uma prece à Mãe Santíssima, implorando por todos nós, pedindo forças, bom ânimo, pedindo saúde, alegria de viver. Os passistas iniciam o seu trabalho e os fluidos começam a visitar o nosso corpo físico e o corpo perispiritual. Nos é oferecida água magnetizada e agora juntos vamos à irradiação. Senhor Jesus, divino amigo, imploramos misericórdia, Senhor, em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos da Casa de Batuíra. Pedimos por aqueles que têm nosso pensamento, pedimos por aqueles que têm sofrimento nos do lado da vida. Imploramos, Senhor, que a Tua bondade se estenda sobre todos aqueles que imploram a Tua misericórdia. E isso tudo, Senhor Jesus, nós te pedimos. Em nome do Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas libertai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez agradecemos ao nosso Gamonal pela sua disponibilidade, pela sua fala dentre nós. Rogamos a Deus que o abençoe e fortaleça ele e a sua família. Agradecemos a todos pela presença e convidamos para amanhã estarmos juntos às 15 horas, nosso momento de oração. Muito obrigado, muita saúde e paz a todos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.